A gente já começa falando de CPI da pandemia, porque a partir de amanhã, ex-ministros da Saúde vão depor na comissão. Vamos então para Brasília já falar sobre as expectativas para o início desses depoimentos tão esperados, né, Lari? Bom dia de novo. Um ótimo dia para vocês também essa semana, que promete ser agitada, movimentada aqui em Brasília, né? Já a partir de amanhã, os primeiros a depor serão Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ex-ministros da Saúde. Na quarta-feira, será a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello. E é com ele que a cúpula da CPI planeja um depoimento mais demorado, mais longo, com previsão para durar o dia todo. A gente já vai conversar então com a Caroline Rosito, que vai trazer mais detalhes para a gente, né, Carol? Bom dia para você. Qual que deve ser a estratégia dos senadores? Que tipo de informações que eles querem tirar do ex-ministro Eduardo Pazuello? Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, principalmente com o ex-ministro Eduardo Pazuello, os senadores do grupo G7, né, esse grupo formado aí por oposição e também pela ala mais independente, quer explorar temas considerados importantes e também sensíveis pela CPI, como, por exemplo, a questão do incentivo ao chamado tratamento precoce, a produção de medicamentos também sem eficácia comprovada, como a própria cloroquina, e também a crise sanitária em Manaus, que foi provocada, ocasionada aí pela falta de oxigênio dentro dos hospitais que a gente acompanhou no início do ano. De acordo com a apuração da nossa analista de política, Thaís Arbex, a estratégia dos senadores, então, é fazer com que Pazuello ceda a essa pressão e passe todas essas informações aos integrantes da CPI. Por isso, o dia será reservado exclusivamente só para ouvir Pazuello, numa sessão que está marcada para começar às 10 horas da manhã e, de acordo com os parlamentares, se necessário, pode se estender até a noite. Antes disso, na terça-feira, a gente lembra que os primeiros a serem ouvidos na CPI serão, então, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Sobre Mandetta, os senadores querem entender ali se, por exemplo, a equipe, toda a equipe do Ministério da Saúde poderia, né, ter tomado outras ações, outras medidas para tentar barrar a entrada do vírus lá no começo da pandemia, em março do ano passado. Já em relação a Nelson Teich, os senadores vão questionar se, de fato, o ministro, que ficou menos de um mês no cargo, deixou a pasta por não assinar aquele documento do SUS recomendando o uso da cloroquina, como desejava o presidente Jair Bolsonaro, já que essa foi a principal divergência entre os dois. Bom, ontem, em entrevista à CNN, o senador, que é vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, falou ali por que ele acredita que o depoimento, a oitiva de Eduardo Pazuello será a mais importante até o momento durante essa semana dentro da CPI. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. Foi sob a gestão do ministro Eduardo Pazuello que foi aplicado por orientação do próprio Ministério da Saúde o chamado tratamento precoce, sem eficácia comprovada. Foi sob a gestão do ministro Eduardo Pazuello que ocorreu o dramático colapso do fornecimento de oxigênio de Manaus, onde, tragicamente, pessoas morreram por asfixia. E foi sob a gestão do ministro Eduardo Pazuello que a nova cepa do coronavírus surgiu no Brasil, levando a esta triste segunda onda, que já matou, desde janeiro até agora, mais do que toda a primeira onda de infecção no ano passado. Então, por todas as questões, eu diria que o depoimento mais esperado da semana que vem será, de fato, do ministro Eduardo Pazuello, e eu espero que esse treinamento que ele esteja fazendo não tenha nenhuma cláusula condicionante que impeça ele de dizer a verdade na CPI. Além, então, de ouvir os ex-ministros da Saúde, neste domingo, o senador Randolph Rodrigues também protocolou um pedido para convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres. Randolph quer explicações do ministro sobre uma entrevista que ele deu à revista Veja, quando o ministro disse que vai pedir à Polícia Federal informações sobre inquéritos que envolvem governadores em relação a casos de desvios de dinheiro. A gente lembra que esse requerimento precisa ser analisado e aprovado ainda pelos integrantes da comissão. A gente acompanha toda semana, importantíssima aqui em Brasília. Eu volto com vocês.